Nós gostaríamos hoje, então, de ministrar aos irmãos a segunda mensagem do período da manhã, que nós estamos trabalhando aqui sobre quem é Jesus. E eu gostaria, então, de convidá-los para a leitura da Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler João capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Semana passada foi o pastor Ed que ministrou. Ele abriu a série falando dos versículos anteriores, dos versos anteriores do Evangelho de João. E hoje nós vamos trabalhar o segundo tema, que eu estou chamando assim de cristãos que não conhecem Cristo. É João 1, 12 a 18. Então, eu quero mais uma vez convidá-los para vocês ficarem em pé e a gente fazer a leitura. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Senhor, nós, como teus filhos, te damos graças, porque temos visto um pouco de quem tu és. Sabemos que é muito pouco, Senhor. Tivemos ainda por uma fresta, como Moisés pediu para te ver e o Senhor mostrou. Então, nesta manhã, quando lemos esse texto tão impactante, nós pedimos, Senhor, que o Seu Espírito nos revele de fato quem Tu és. Que o Senhor nos dê esse privilégio de entendermos e compreendermos a Tua glória. Um pouquinho, Senhor, porque ainda que seja pouco, à medida que nós te vermos um pouco daquilo que Tu és, a nossa vida será transformada. Ganha, Senhor, o nosso coração, os nossos olhares, para que a gente Te veja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. O Jesus do Evangelho é muito diferente do Jesus que nós temos ouvido nos últimos 70 anos e que foi nos levando a ter uma compreensão distorcida da pessoa de Jesus. O Jesus atualmente que as pessoas têm ouvido de um modo geral, evidentemente, é um Jesus como resultado de uma produção religiosa. Não há semelhança entre o Jesus do Evangelho e aquilo que se prega atualmente na maior parte das igrejas. Jesus é visto muito mais como um meio para se alcançar um fim, do que propriamente uma pessoa ou o próprio Deus. Hoje ele é usado para exploração
ele é usado como uma ação de marketing, ele é usado para ostentação de riqueza, como nós temos visto, por muitos que se dizem pregadores, e ele é usado para atender caprichos das pessoas, ele é usado como um mecanismo para se conseguir determinadas coisas. Eu penso que, e tenho dito isso, que todas as vezes que alguém tenta anunciar Jesus com mais clareza, ele começa a ser perseguido, colocado de lado, porque Cristo, ele tem sido banalizado pelo mercado, pelo mundo, pela sociedade, e infelizmente, por muitos crentes também. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim, mas a televisão, o cinema, estão banalizando Jesus. E eu penso comigo, e nós também. E o risco disso é você que está aqui hoje, e sobre quem, segundo a palavra de Deus, eu não sei muito bem se você está entendendo o que eu tenho falado aqui, mas segundo a palavra de Deus, eu tenho a responsabilidade de esclarecer a você quem é Jesus. E isso é o que a palavra de Deus me ensina e diz que eu devo fazer. E se eu não começar a fazer isso, se nós não começarmos a esclarecer essas coisas, existe um risco de você seguir um fantasma, uma projeção, uma produção humana e não a pessoa de Jesus. E aí você começa a ter uma vida dupla, o que diante de Deus é algo gravíssimo. Você começa a ter uma second life, você começa a separar o seu domingo do seu dia a dia. E é por esta razão, por perceber isto, por entender assim, é que eu começo a me angustiar, ao ver a angústia de uma grande parte dos cristãos. Há um número imenso, e a maioria das comunidades cristãs, elas estão cheias de pessoas angustiadas, de pessoas desesperadas, de pessoas sem paz, de pessoas ansiosas. Mas não é essa ansiedade assim do dia a dia, não, é ansioso e muito ansioso, desmotivados, depressivos, porque ao invés delas estarem seguindo a Jesus, elas estão seguindo um apelido de Jesus, uma pessoa distorcida que não é Deus. E Cristo então vai se tornando, como eu disse, apenas um meio para alcançar um fim. E a igreja é uma reunião de pessoas, começa a ser uma reunião de pessoas que se reúnem para alcançar alguns objetivos de ordem pessoal, porque elas não ouvem mais a respeito de quem é Jesus. Então essa é a razão pela qual nós estamos fazendo essa série aqui, na esperança e na oração de que Deus nos dê esse privilégio, para que a igreja não se torne algo insustentável, para que a igreja não se torne uma igreja de uma reunião de pessoas indiferentes a Deus, para que a igreja não tome e não se torne uma comunidade confusa. A maioria das vezes, quando as pessoas ouvem a respeito de receber Jesus, elas estão ouvindo assim: você tem que receber Jesus e receber um pacote. Receber junto com Jesus, você tem que receber o pastor, o bispo, o apóstolo. E a igreja vai se tornando um grupo social apenas. Vai virando um grupo que segue uma pessoa, mas não a Jesus. Então nós vamos nos tornando, aos olhos dos movimentos acadêmicos da sociedade, ou mesmo dos movimentos políticos da sociedade, nós vamos se tornando um caso para estudo sociológico, antropológico, um caso de estudo psicológico. De fato, à medida em que você convive com um grupo que tem o desejo de fazer coisas boas, pelo menos do ponto de vista humano, há uma melhora na sua vida.
Se você convive com pessoas um pouco mais equilibradas, existe a possibilidade de você ser um pouquinho mais equilibrado. Se você convive com um grupo sociologicamente menos abominável pela sociedade, não tão maldoso, existe a possibilidade de você ser um pouquinho melhor. Mas isso não significa que você conhece Jesus. Há muitos grupos parecidos com a igreja que às vezes tem menos confusão do que existe em muitas igrejas. A igreja, como disse, para muitos estudos acadêmicos, é um grupo de gente estriônica, gente histérica. Para outros grupos acadêmicos, ela é um grupo de pessoas bem comportadas, assim um pouco frias em alguns segmentos, paralisados, quietos, um grupo impenetrável, fechado, que as pessoas chegam e não encontram espaço para conviverem. E isso vai gerando em nós essa frieza, esse desamor por Deus e pelas pessoas. De tal maneira que há uma grande parte dos pastores, eles têm que a cada domingo ficar pensando uma programação para motivar as pessoas. E aí a gente fica, como diz um amigo meu, tentando manivelar a comunidade para ver se ela... Você sabe o que é? Não, alguns de vocês não sabem. Antigamente havia uns carros que para ele pegar a gente tinha que colocar uma manivela na frente dele e ficar rodando assim. É do tempo do seu Silas, né, seu Silas? Seu Silas deve ter feito isso aí, né? Eu cheguei a ver alguns fazendo. E assim é o pastor, ele tem que ficar aqui, irmãos, vamos ficar animados. E aí o pastor começa a dar pulo aqui na frente também, plantar bananeira, fazer cambalhota, para ver se os irmãos ficam animados. Vocês imaginem, gente, todo domingo, toda semana, o pastor tem que ficar pensando, o que eu vou fazer para o povo vir na igreja, o que eu tenho que fazer? E alguns então, por causa dessa necessidade de motivar as pessoas, eles começam a criar coisas para motivar. Um Faustão, né? um animador de auditório. Aí a gente vem e lê um texto desse, né? Assim, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, dentro de nós, cheio de graça e de vontade. E nós, por um milagre de Deus, vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Eu fico pensando, será que quando a gente levanta de manhã, a gente pensa assim, não, eu tenho visto a glória de Deus, eu preciso ir lá, conviver com os meus irmãos, compartilhar com eles aquilo que eu tenho visto do Senhor. Tudo isso começou quando começaram a dizer que a gente recebe Jesus porque, e eu fiz parte desse processo, né? Porque ainda menino não entendia direito isso, que eu hoje entendo, né? Aí eu ia assim nas reuniões e muitas vezes eu mesmo me ensinei isso, preguei isso. Olha, se você creu em Jesus, levanta a sua mão, vem aqui na frente e a sua vida está resolvida. E aí a gente pensava, não, eu recebi Jesus, agora eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz, e é Jesus quem diz assim, naquele dia vós me conhecereis, que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para se manifestar a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos e faremos morada dentro dele. Então, Jesus está dizendo assim, eu vou me manifestar a vocês, eu vou me mostrar a vocês,
E vocês vão entender quem eu sou. E quando eu me mostrar a vocês, vocês vão abrir o coração de vocês e eu vou morar dentro de vocês. E a partir daí, eu, por estar morando dentro de vocês, eu vou me manifestar aos outros. Vou me manifestar pessoalmente e vou me manifestar coletivamente. Então, quando a gente deseja e quer de fato que a manifestação de Deus aconteça na nossa vida, ela vem primeiro pela obediência. Eu obedeço ao Senhor, obedeço a sua palavra, e aí então as manifestações de Deus começam a acontecer na nossa vida. Talvez a pergunta que a gente tem que fazer é: como Deus se manifesta na sua vida hoje? Os mandamentos do Senhor são somente 2: amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama ao próximo manifesta esse Deus que ele acredita. A manifestação de Deus é uma manifestação de amor, é uma manifestação de perdão, de simplicidade, de acolhimento do outro no nosso coração. É assim que se manifesta o amor a Deus. Você manifesta o amor a Deus à medida em que você ama o próximo. Aí então, eu fico pensando comigo mesmo: será que eu estou manifestando o meu amor às pessoas com quem eu convivo? Eu consigo fazer isso? Será que eu estou acolhendo aquelas pessoas que do ponto de vista humano, eu tenho dificuldade de aceitar, de acolher? Começar no meu coração, de acolher o mendigo, de acolher aquele que a sociedade isola, exclui, de acolher o pecador. Será que eu consigo acolher o simples, o pobre, o solitário? Ou os meus olhares para as pessoas são sempre olhares julgadores, maldosos? A verdade é que só há a possibilidade de você receber Jesus quando você acolhe o outro. Se você não acolhe, não perdoa, não abraça, não ama, é um sinal de que você não entendeu quem é Jesus e não recebeu Jesus. Você pode subir essas escadas aqui de joelhos e aquela de qualquer templo, de qualquer lugar. Você pode andar do jeito que você quiser, mas de fato você ainda não viu Jesus. Receber Jesus não é levantar a mão, não é ser batizado. Os ensinos da igreja presbiteriana dizem assim, que o batismo é a manifestação da graça invisível que se torna visível através do sinal que é o batismo. É como você colocar uma aliança no seu dedo. Alguma coisa aconteceu no seu coração e você ficou apaixonado por alguém, né? No meu caso, pela Ednai. Aí você coloca um anel de dedo num dia, numa cerimônia. É só isso que é o batismo. Não quer dizer que você, agora eu estou salvo, está resolvido meus problemas na vida, agora eu tenho Jesus, acabou minha angústia. Deveria, mas não acabou se você de fato não acolheu no seu coração. Eu fico pensando assim, imagine Jesus chegando aqui, olhando aqui para a gente, né? Vamos imaginar que ele chegasse aqui e pregasse, e depois ele falasse assim: agora, se vocês quiserem me aceitar, vocês vêm aqui para frente, eu vou fazer uma oração por vocês e está tudo certo. Vocês acham que Jesus faria isso? Vocês acham que ele faria esse tipo de apelo? Aí ele visse aqui que tem alguém que está meio adoecido. Ele falou: você aí, vem aqui, ó. Vem aqui que eu vou resolver teu problema.
vou curar você, está resolvido. Pode ir para casa, está resolvida a tua vida. Ele não precisaria ter ido na cruz, ele não precisaria ter morrido, ele não precisaria dizer para nós que nós somos pecadores e que como pecadores, se a gente não crê naquele sacrifício da cruz, nós não sabemos quem é Deus, nós não conheceremos a Deus, nós não teremos acesso a Ele, nós não o teremos no nosso coração, se nós não crermos que Ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai e veio para morar no nosso coração, no coração daqueles que creem nele e na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Ainda que você fosse curado, o que significa receber Jesus? Quem vos recebe a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe vocês, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Então, receber Jesus é a gente receber o outro. É isso que o texto está dizendo. É você crer na obra e no sacrifício que Ele fez na cruz, na ressurreição, crer que Ele veio morar no nosso coração e no nosso dia a dia, receber o outro, acolher o irmão, acolher aquele que está próximo da gente. Não é, adorar a Deus não é isso que normalmente a gente pensa. Não é apenas cantar, ajoelhar, gritar, rolar. E a gente fica pensando que Jesus gosta disso. O que Jesus gosta é que você o ame e que você ame ao próximo. É isto. Aí a gente se reúne e fala, não, vamos fazer um louvorzão assim, né, bem histriônico, bem cheio de animação. E aí a gente volta para casa cheio de ódio, cheio de rancor, maltratando as pessoas, maltratando a família, maltratando os irmãos, agredindo as pessoas. No nosso coração fazendo julgamentos maldosos de quem a gente viu na própria reunião da comunidade, da igreja. Quem vos recebe, recebem a mim. Quem recebe o outro, recebe a Jesus. Quem recebe o próximo, recebe a Cristo. Quem hospeda o outro no coração, hospeda a Cristo. Use o manto da graça e da misericórdia para cobrir o outro que está nu. Acolha o outro. Jesus diz assim, aquele que dá de beber a um desses pequeninos, dá de beber a mim. A gente recebe Jesus quando a gente começa a praticar amor, quando a gente começa a acolher o outro. Eu não sei se você está concordando muito com o que eu estou falando, mas eu também não tenho essa pretensão de te convencer. Porque o próprio texto que a gente leu diz que é Ele que se revela a nós. Mas eu sei que você pode olhar para o seu coração e tentar entender se você está compreendendo quem é Jesus. Para a gente receber Jesus, às vezes a gente tem que acolher o outro. E às vezes o outro não é tão assim agradável, né? Às vezes é inoportuno. Você já viu? Já aconteceu com você? Você ter que acolher alguém no seu coração que incomoda você, que é inoportuno, que fala coisas que te incomodam, que te irritam, que te deixam nervoso. Às vezes acolher o outro é acolher alguém com mau hálito. Mas eu tenho que recebê-lo. É por isso que é mais fácil a gente vir numa reunião animada, né? Ter aqui uns artistas aqui na frente, ter umas promessas assim que nunca se cumprem,
E a gente vem e fica animado e fala, mas que maravilha, hein? Que pastorzão. Aí volta para casa, gente, só polícia para resolver. Vir à igreja uma vez por semana dá menos trabalho do que mudar o coração. Vir a um lugar para cantar, para levantar as mãos, para pedir, dá menos trabalho do que acolher o outro. Porque tive fome, me desses de comer, tive sede, me desses de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos? Com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Senhor, quando te vestimos? Quando que isso aconteceu? E o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizesses a um desses que estavam nu, desses que estavam presos, desses que estavam enfermos, desses que estavam em sofrimento, sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim, diz Jesus, me fizesse. Como é que é? O que significa ver a glória como do unigênito do Pai? Receber Jesus e ver a glória. O que significa isso? É impressionante, mas eu penso que uma grande parte das pessoas não viram. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que aqueles que tiveram alguns vislumbres de quem é Deus, a vida deles é uma revolução. Quando você começa a entender quem é Jesus um pouquinho, a vida é uma revolução. O texto que a gente leu diz que alguns viram e outros não. O verso 18 diz que nem todos viram. O verso 14 diz que alguns viram e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Como eu disse, o conceito hoje de Cristo, ele está misturado, ele está deturpado. É um conceito que vem dos homens, é um conceito construído por uma cultura, por uma sociedade. É um conceito construído, no nosso caso aqui brasileiro, por uma cultura católica misturada com alguma coisa evangélica, com alguma coisa da Umbanda, foi misturando tudo, e hoje uma grande parte das pessoas cultuam a um Cristo que não é Jesus. E a igreja evangélica, ela está debaixo dessa influência, e é por isso que tem essa visão distorcida do Evangelho. A palavra de Deus diz que o Senhor se revela a cada um de nós, não por sangue, nem por carne, mas pelo Espírito dele. Que é o amor de Cristo que nos constrange. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. É um Cristo que nós temos ouvido atualmente, não esse Cristo do amor que nos constrange a amá-lo, a servi-lo, mas é um Cristo construído pela mente humana. Um Cristo segundo o nosso próprio interesse, o nosso coração. E o texto aqui está dizendo que Ele nos constrange com o seu amor para vivermos para Ele e não para os nossos interesses. O Evangelho é a revelação de Cristo. E se a gente não entender isso, não há vitória na nossa vida, não há conversão, não há derrota do inimigo. Fora de Cristo não há. E hoje eu afirmo para vocês que é assustador, mas uma grande parte das pessoas
não sabem quem é Jesus. São pessoas que põem o rótulo de cristão, mas não conhecem a Cristo. Porque se conhecessem, seriam diferentes. Não é possível alguém ver Deus e a vida dele não mudar. A revelação de quem é Jesus provoca em nós algumas coisas. Primeiro, provoca em nós essa percepção de que por nós mesmos é impossível vê-lo. O nosso pecado, irmãos e irmãs, nos deixa longe de Cristo. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não começar a admitir que você é pecador, não apenas limitado, humanamente falando, mas que você é pecador, e que em você não há nada que agrada a Deus, como diz a palavra de Deus. Se você não entender que as suas ações, seus gestos, as coisas que você faz, que nascem na sua própria energia, são trapos de imundície, se você não entender isso, você nunca verá a Deus. Estou passando essas folhas aqui, irmãos, porque eu escrevi só 70 páginas para falar, então não vai dar para eu falar 70. Cristo se revelou a muitos e muitos não viram. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que não viram, apesar deles terem ouvido e terem visto as manifestações de Deus, e eles não viram, a palavra de Deus diz que eles são indesculpáveis. Então o fato de você estar presente aqui, eu correndo o risco de depois você não voltar mais, eu quero dizer para você que se você ouviu de Jesus aqui desse púlpito, e você não o viu, você não terá desculpas na eternidade. Um exemplo disso foi quando Jesus nasceu. Maria ficou grávida. Todo mundo sabia que ela estava grávida. Eles já tinham ouvido que Jesus ia nascer. Eles já tinham uma profecia, mas eles olhavam para Maria e não viram. Por isso ela andou, bateu em todas as portas. Eles tentaram achar uma hospedaria, não encontraram. Nós falamos isso aqui todo dia. Por que que aquelas pessoas que recebiam Maria e José não os acolhiam? Porque eles não viram a glória do unigênito do Pai. Eles não enxergaram. Eles não tinham a revelação do Espírito de Deus, de que aquele que estava no ventre daquela mocinha era o Filho do Deus vivo. Mas Maria viu, José creu, viram, cuidaram dele, levaram para uma estrebaria, porque eles viram que aquele que estava naquele ventre era o Filho do Deus vivo. Vocês acham que a vida de José mudou? Vocês acham que ele sofreu por ele ter visto? Os pastores viram, o céu se encheu de anjos cantando, e os pastores ficaram tão impressionados, correram, ouviram os anjos, correram, foram lá, viram aquele menininho lá, ele era igualzinho os outros, chorava, fazia a mesma coisa que os outros, mas eles creram, eles viram, e eles saíram proclamando para os seus: vimos o Filho do Deus vivo. Gente, Simeão, comecem a ler a Bíblia e ver a diferença em quem vê Jesus e quem não vê. Simeão, 400 anos sem ouvir-se uma palavra de Deus no reino de Israel. Mas tinha um profeta, um sacerdote, que ficava lá no templo, apresentando e fazendo os atos religiosos, que tinha uma promessa vinda do Senhor no coração dele, que depois que ele visse o Messias, ele morreria. Aí um dia, os judeus, eles iam
algumas vezes no templo para apresentar os seus filhos. Porque era assim. Eles faziam a circuncisão e levavam os filhos ao templo. A circuncisão significava o que hoje corresponde ao batismo infantil. É por isso que se batizam as crianças. É um sinal visível da graça invisível. E eles então levavam aquela criança ali acreditando, porque eles criam que aquela criança era filho da promessa, que um dia aquela criança iria crer em Jesus, em Deus, naquilo que os judeus ensinavam. Então aí eles pegaram Jesus, como todas as outras crianças, e levaram no templo. Quando eles chegavam no templo, havia alguns milhares de pessoas, 2, 3, 5 mil pessoas. E eles levaram naquele dia apropriado de apresentar a criança. Vocês imaginam, se tinha 2, 3 mil pessoas, havia ali outras crianças parecidas com Jesus, pelo menos uma dezena. E aquele sacerdote ficava ali todos os dias, pegava as crianças e apresentava ao Senhor, ao altar, fazia uma oração. Aí chegou Jesus, Maria, José e Jesus, vestidos igual todo mundo. O rostinho de Jesus era igual dos outros bebês. Aquele queixinho mais afiladinho era igual das outras crianças. O sorriso era igual das outras crianças. O jeito era o mesmo. Provavelmente com o mesmo cheiro de bebê ou... Vocês entenderam, né? Mas igualzinho às outras crianças. E de repente aquele homem olha para aquela criança. Entre dezenas de outras que ele apresentava, ele toma aquela criança nas mãos, ergue para os céus e diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Filho do Deus vivo. Eu poderia falar de tantos outros, poderia falar dos magos. Que tal o cego Bartimeu que não via? Não podia ver, não enxergava, começa a ouvir um barulho, começa a ouvir de que as pessoas comentando dos milagres, do que acontecia ao redor daquele homem. Ele andava com um grupo de pessoas interessadas nos milagres que ele apresentava. E o cego Bartimeu ouviu aquele barulho. E a oração dele foi: Senhor, Filho de Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu com ele? Seus olhos se abriram. Ele viu literalmente, mas antes de enxergar, ele já tinha visto quem era Jesus. Que tal os 3 ladrões na cruz? 3 malfeitores, soldados lançando sortes, a roupa não podia rasgar, o ventre. Aqueles soldados não viram nada, não entenderam nada, disputavam as vestes de Jesus. Ganhar dinheiro, progredir, ser próspero. Essa era a relação deles com Jesus. Ficar rico. Quero Jesus para ficar rico. Não viram ao lado de Jesus 2 ladrões. Eles cresceram, eram ali daquele ambiente religioso, ouviam falar de Deus todo dia, sabiam das coisas de Deus, sabia quem era. Indiferente, não se importou. Está aqui, morreu, mais um, é igual a gente. Foi condenado. O outro zombou de Jesus, né? O outro, Senhor, Quírios, Senhor da vida, Senhor dos senhores, lembra-te de mim quando entrares no paraíso.
viu. Aí a gente vem aqui na igreja, canta, louva, levanta a mão, mas e o coração? Quem mora dentro de você? Gente, os discípulos consertando as redes, estão lembrados? Consertando as redes, Jesus passa, vê. Antes, porém, manda eles pescarem. Passaram a noite pescando, não conseguia nada. E de repente, rede cheia. Os discípulos pedindo ajuda. Por favor, nos ajude, tem muito peixe. Aí Jesus pede o barco emprestado para eles, faz um discurso. Quando termina de falar, Pedro vai até ele e diz assim: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para eles: eu vos farei, agora vocês vão deixar de ser pescadores comuns e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles tinham uma empresa lá, era uma companhia, tá? Eram 3 ou 4, não era nenhuma Unicesumar, né? Mas eles abandonaram tudo e o seguiram. Deixa eu perguntar para você, você abandonaria tudo para seguir Jesus? De verdade? E se você visse de fato o Senhor, você teria coragem de abandonar? Seu ganha-pão, seu sustento? Meus irmãos, não basta ler, não basta vir aqui e cantar algumas canções, é preciso mais. Se você de fato quiser, e se você de fato tem no coração, a sua vida vai mudar. Por causa da reforma, eu comecei a ler algumas outras coisas aí, relativas à reforma. Nós já estamos encerrando, viu, gente? Mas são tantas coisas fantásticas que Deus nos mostra, de alguns que viram o Senhor. Li uma biografia que poucas pessoas leem, apesar de ler, alguns lerem, né, o livro, O Peregrino, John Bunyan. John Bunyan, ele foi perseguido porque ele pregava o Evangelho. Ia nas ruas e começava a pregar. E aquilo foi envolvendo as pessoas. E o governo inglês da época, o rei inglês, resolveu perseguir aqueles que pregavam o Evangelho. Porque o Evangelho que ele pregava era diferente daquele que a igreja oficial pregava. E John Bunyan foi preso. E na cadeia, depois de alguns anos, 2 ou 3 anos, o rei achou que talvez agora, depois dele preso, ele ia parar de pregar. Aí foram lá e falaram: olha, nós vamos libertar você, mas você não pode pregar, senão nós te prendemos de novo. Aí ele respondeu assim: então não me solte, porque se vocês me soltarem, eu vou continuar pregando, porque eu vi o Senhor Jesus. Mas a vida de John Bunyan não era fácil para ele dizer isso. Não era esse conforto, né? Não tinha liminar para soltar os presos, prende hoje, solta amanhã. Eram anos. Ele ficou preso 12 anos. 12 anos ele orava todos os dias. Ele se ajoelhava e orava pela família, pelos filhos e pelos irmãos. A filha mais nova dele era cega. E ele orava assim: Senhor, a minha ceguinha, cuida dela, Senhor. A esposa dele saía quase diariamente, andando nas ruas, pedindo esmola, comida para sustentar a família.
Você viu? Pastor, o que eu faço então? Tá bom, pastor, chega. O que eu tenho que fazer para ver o Senhor? Primeiro eu diria, eu não sei o que você tem que fazer assim muito claramente, porque isso é uma revelação de Deus. Não é carne nem sangue, mas é o Espírito de Deus. Então eu diria assim, comece a orar e clamar. Comece, Senhor, eu preciso te ver. Ver a tua glória, a glória como unigênito do Pai. Eu preciso te ver. Você precisa pedir revelação de Deus para a sua vida. Mas não é revelação para adivinhar a coisa não, gente. É revelação para entender, para compreender, para acolher, para receber quem é Jesus. Para você entender quem é Cristo. Você precisa orar e pedir para você ver Jesus como Ele é. Para você, à medida que você o vê, você começar a abandonar o seu pecado. Você precisa ver Jesus como Deus sendo crucificado. Você precisa olhar para a cruz e enxergar nela o poder de Deus para destruir as obras do diabo. Você precisa olhar para a cruz e ver nela o poder de Deus para destruir as obras do pecado na sua vida, as trevas. Você precisa conhecer Jesus como Deus da cruz, que esmagou a serpente. Irmãos e irmãs, há poder no Calvário para arrancar você dessa infelicidade, dessa tristeza, dessa angústia, desse desespero. A morte de Cristo não é uma representação. Ele não foi lá e nos representou. A Bíblia diz que Ele tomou os nossos pecados e levou na cruz. Ela é substitutiva. Ele me substituiu lá. A morte que eu merecia, Ele tomou no meu lugar. Você tem visto Jesus? Você vê Cristo recebendo os seus pecados? Ou você acha que você é bonzinho e que não precisa? Você vê o Senhor levando a sua culpa? Você vê Cristo anulando as consequências do julgamento que você merece? Você vê Jesus substituindo esse homem que você é, velho, carrancudo, complicado, difícil. Você vê mesmo? Ou você, não, Senhor, eu sou bacana, eu sou legal. O Calvário, há poder na cruz. No Calvário, naquele mesmo lugar, estava o túmulo. E naquele mesmo lugar em que Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele tomou a nossa ressurreição. E não basta ter esse conhecimento na cabeça, conhecimento histórico. É preciso crer que Ele é o Deus vivo. Uma grande parte dos cristãos tem uma vida empobrecida. E o diabo se manifesta na vida deles e atualmente eles nem se dão conta. Paixões mundanas. Vamos nos tornando escravos do pecado. E dizendo para as pessoas que o que temos
é resultado da obra de Cristo na cruz. Irmãos e irmãs, não é. Porque quem vê Jesus, a vida muda. O relacionamento muda. O jeito de andar muda. Maneira de falar muda. Quando a gente vê Jesus, quando a gente vê a glória do unigênito do Pai, a vida muda. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre alto e sublime trono, e as abas das suas asas vestiam, e os anjos clamavam: tu és santo, santo. Aí ele caiu em prantos e disse: ai de mim, porque sou pecador e sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. A sua vida é resultado penoso da obra de Cristo na cruz? Você de fato tem visto a glória de Deus? Então a primeira coisa que acontece quando você vê essa convicção de pecado. A segunda é que você começa a ver a maldade do mundo. Nós estamos vivendo uma geração que quer nos mostrar que o mundo é melhor hoje. A maldade do mundo está presente, tocando a nossa vida, o nosso olhar, a nossa pele. E por último, para a gente encerrar, quando nós vemos a glória do unigênito no Pai, nós mudamos a nossa relação com os nossos irmãos, com a nossa comunidade, com a igreja do Senhor. Porque nós passamos a amar o próximo. E a gente começa a treinar esse amor ao próximo aqui na igreja. Aqui, na igreja visível. Que, como vocês sabem, aqui nós não somos perfeitos, nem somos todos santos no sentido de sermos perfeitos. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama é seu irmão. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Então, quando a gente participa e entende quem é Jesus, a nossa relação com a comunidade muda. Nossa forma de falar sobre os nossos irmãos muda. Nossa forma de conviver muda. Nós começamos a ver o valor da igreja e compreendê-la melhor. Quem de fato conhece Jesus não tem medo de morrer. Quem de fato conhece Jesus não tem medo de viver. Quem de fato conhece Jesus não tem medo de amar. Quem de fato conhece Jesus não resiste em perdoar. Quem de fato conhece Jesus confia e descansa no Pai. Quem de fato conhece Jesus anda em fé, confiando naquilo que Ele fez na obra e a sua obra no Calvário. Quem de fato conhece Jesus não interpreta a vida por circunstâncias, nem de acordo com as calamidades, nem de acordo com os dilúvios, os raios, os relâmpagos. Quem de fato conhece Jesus confia nos planos do Senhor para a sua vida pessoal e para a vida dos seus. Quem de fato conhece Jesus muda a sua forma de ver a vida. Aceita a Jesus no seu ensino, no seu modo de olhar a vida, nos seus gestos, na sua interpretação. E começa a ter prazer nos mandamentos dele. Eu quero encerrar então, dizendo isto: fé não é feito de palavras, mas é de acolhimento, misericórdia,
abraço, verdade, sinceridade e amor. Se não for assim, não é crer em Jesus. Não dá para amar a Deus sem amar ao próximo. Então era isto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar nesta manhã. Se você quiser se juntar comigo na oração, eu quero te convidar para você ficar em pé, enquanto os nossos amigos e irmãos da música vêm aqui na frente para a gente cantar uma canção. Ore comigo. Senhor, é tão fácil a gente ser enganado, a gente fazer tanto esforço e ser enganado. Então, Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos revele a cada dia quem é Jesus. Oh, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado, para reconhecer que somos pecadores, e que Tua obra na cruz foi para nos resgatar, nos redimir, transformar o nosso coração. Nos livra, Senhor, de ser essas pessoas frias, geladas, indiferentes contigo e indiferentes com o próximo. Senhor, nos livra de ser gente que entra nessa coisa da religiosidade, da frequência, desse cantar por cantar, desse louvor por louvor, ao invés de ser gente que estende a mão, de ser gente que abraça, de ser gente que cobre o outro de misericórdia, de carinho, de respeito, de amor. Senhor, devolve a nossa alegria para Te louvar, não só enquanto estamos aqui, mas no nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas, que eles percebam essa alegria que temos por ter consciência de quem é Jesus, de que Ele pagou na cruz pelos nossos pecados. Nos livra, Senhor, dessa prepotência de achar que nós somos melhores do que os outros, e nos dá um coração quebrantado, por receber, por entendermos quem Tu és, por termos visto um pouquinho. Constrange, Senhor, o nosso coração a Te amar. Oh, Senhor, que o Teu Espírito nos ganhe, porque senão nada vai mudar na nossa vida. Nós vamos continuar indo e vindo, trabalhando, correndo, mas as nossas atitudes não mudarão. Vem, Senhor, e nos visita, nos dá um batismo da Tua presença, Senhor, da Tua graça sobre a nossa vida. Revela-nos quem Tu és, Senhor. No Teu nome. Amém. Amém.